Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. O salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é com essa alegria que eu gostaria de pedir a você que pode tomar o teu assento, por gentileza. Pode assentar-se. Enquanto você toma assento e localiza o texto sagrado no livro do Gênesis, capítulo de número 32. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus pela vida e respiração de graça, por essa oportunidade sempre única, sempre singular, não apenas de estar diante da sua noiva, mas de falar da sua palavra. Agradecer a nossa liderança, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Wagner Gabi, agradecer ao pastor Márcio Vinícius, que Deus continue abençoando grandemente, aos nossos líderes de jovens, Giovanni, Maísa, nossa maestrina, irmã Ju, irmão André Santos, que Deus continue abençoando, e a toda a Almadice. Espero representá-los de maneira digna, porque estou convicto que no vosso meio tem ministros e ministras, pessoas que pregam com autoridade, com ousadia. Então espero ser um bom representante na dependência do nosso bom Deus. Um agradecimento especial ao pastor Aristides Vieira. Da vez passada em que estivemos aqui, o Senhor me procurou e me deu alguns conselhos que estão guardados dentro de mim. Livro do Gênesis, capítulo de número 32. Eu quero ler com os irmãos apenas 2 versículos, que são os versículos finais do texto. Versículo 31 e o versículo 32. Está escrito assim: e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Eu quero reler o versículo 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. Queridos, esse texto que nós tomamos parte, ou a porção do texto a qual nós tomamos parte, faz parte de um contexto bastante conhecido das Escrituras. É tão conhecido que abri-lo por si só já é um ato de ousadia, porque é muito requisitado, é muito usado e muito ministrado. No entanto, eu acredito que o Senhor tem uma mensagem para nós nessa noite com base nele. Como os irmãos sabem, esse texto nos fala a respeito do patriarca Jacó. Jacó, na minha compreensão, um dos primeiros humanos da Bíblia. Um dos primeiros humanos, não no seu sentido fisiológico do termo, não do ponto de vista da sua fisionomia, porque todos eles são. Mas eu me refiro no sentido de que nos primeiros textos do livro do Gênesis, existem poucas figuras a qual a Bíblia nos oferece detalhes da sua vida que nos ajudam a nos encontrar no texto tão bem quanto acontece com Jacó. Por exemplo, por mais que a gente crê
que chegaremos lá. A Bíblia, quando vai nos falar de Enoque, diz que além de ter gerado, andou com Deus e foi tomado para Deus. Você olha para um texto dessa natureza e diz: amém, eu creio com todo o meu coração. Mas as singularidades da vida de Enoque não nos são conhecidas. E pouco a gente traz. Estou dando um exemplo pontual. Mas quando se trata de Jacó, a Bíblia ela é fantástica, porque ela nos mostra a vida, entre aspas, ultrainterina de Jacó. Uma mãe grávida pode se identificar, como não pôde fazê-lo com Enoque, por exemplo. Então, a Bíblia nos dá inúmeros detalhes sobre a vida de Jacó. Este Jacó, que é o terceiro de uma linhagem de patriarcas, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão, Ur dos Caldeus, e começa a construir uma história com base na vida dele. O Senhor diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo e vai para a terra que eu te mostrarei. Este Abraão, que principia a história, vai ser sucedido no decurso dessa mesma história pelo seu filho Isaac. Esse Isaac que se casa com Rebeca e vai ser pai de 2 filhos que já nascem um agarrando no calcanhar do outro. Então, conseguimos compreender que a história que começa com Abraão, ela passa para Isaac e ela também passa para Jacó. O primeiro ponto que eu gostaria que você guardasse no teu coração nessa noite é o seguinte: a promessa é a mesma, mas as histórias são diferentes. A promessa que Deus fez para Abraão se mantém de pé com Isaac. E a promessa após Isaac se mantém de pé com Jacó. Então, compreendemos que nós podemos viver histórias diferentes servindo o mesmo Deus. Nós podemos ter ênfase ministerial diferente, mas o Deus e a promessa é a mesma. Você não precisa ser Isaac para estar dentro da promessa. Você não precisa ser Abraão para estar dentro da promessa. Eu tenho a minha história, você tem a tua, nós temos cada um a sua história, mas a promessa é a mesma. E o impressionante é que cada história singular faz parte de uma única história. Eu tenho uma história, você tem uma história, mas fazemos parte de uma só história. Temos ministérios diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, lugares diferentes, mas estamos debaixo da mesma promessa. E aí, nasce, Rebeca dá à luz, e eles olham para o primeiro menino a sair ou a nascer, e dizem: ele é
peludinho, tem bastante pelo, ele é cabeludo. Vamos dar o nome de Esaú. E lá vai. Esaú nasce. E na sequência, Jacó também vem. E se nós lermos o texto sagrado, a quando do nascimento de ambos, lá em Gênesis 25, nós vamos compreender que os pais dizem, ele é liso, não tem a mesma aparência do outro. Então, o nome dele vai se chamar Jacó, porque ele está segurando. Compreendemos aqui que Jacó não escolheu se chamar Jacó. Atribuíram a ele o nome de Jacó. E ele nasce, cresce, sendo Jacó. E como Jacó, ele tem que lidar com uma certa indiferença da parte do pai. Porque a mãe gosta mais de Esaú e o pai gosta mais de Esaú e a mãe gosta mais de Jacó. O tema da minha ministração são as 3 identidades de Jacó. Só para você me acompanhar melhor. Jacó nasce cravado com essa identidade que as circunstâncias do seu nascimento lhe atribuíram. E ele não tem como se desvencilhar disso. Ele não tem como largar. Ele não tem como chegar no papai e na mamãe e dizer, eu não quero ser Jacó. Aí ele olha e ele tem que crescer ouvindo que é Jacó, vivendo como Jacó, não tendo o mesmo carinho, apreço, amor por parte do pai que ele gostaria de ter. Então, compreendemos que enquanto Jacó, ele tem singularidades, ele tem especificidades. E além de tudo isso, existem lutas que nunca serão de Esaú, somente serão de Jacó. Porque Jacó nunca poderá dizer que o papai não me ama, porque o papai ama mais Esaú do que Jacó. Então, Jacó tem lutas inerentes ao seu próprio crescimento. Jacó enfrenta batalhas emocionais, afetivas, sentimentais e, por mais impressionante que seja, também materiais. Eu explico. Jacó cresceu numa sociedade onde o primogênito, você entendeu? Jacó nasceu numa sociedade onde o primogênito tem um valor maior que os demais, tem direito a um tratamento diferenciado, porque ele é criado, educado, instruído para assumir a posição do pai. E talvez na mentalidade deles, se você não fosse primogênito, você estava condenado a um estilo de vida de subserviência. Essas são as lutas de Jacó. Jacó é Jacó, mas não gosta de ser Jacó. Jacó olha para ele próprio e ele se compreende que ele poderia ser outra pessoa que não Jacó. Ele não gosta, se calhar, nem do nome dele. Porque até o nome dele só lhe deram porque ela agarrava uma perna que não era dele. E quantos de nós
não estamos num dilema parecido. Uns não gostam, eu queria ter um olho diferente, queria ter um cabelo diferente, queria ter um carro diferente, queria ter um esposo diferente. É esse mesmo que Deus tenha para você. E Jacó está ali. A identidade dele lhe expõe a lutas inerentes à sua própria existência. Mas o curioso é que ele vive com essa carga que a família lhe colocou, que a sociedade impôs sobre ele, porque não foi ele quem escolheu. Ele nasceu ali, ele nasceu assim. Mas se fosse só por isso, não tinha tanto problema. Só que Jacó cresce, rejeitando quem ele é e maquinando quem ele queria ser. Jacó cresce olhando para Esaú e dizendo assim: um dia eu chego lá. E aí, um belo dia, Esaú está na caça. E ele chega, encontra que Jacó fez um guisado. E como Jacó sabe que Esaú está com fome, ele negocia com Esaú. E Esaú se submete. Tudo que Jacó queria era a primogenitura. Era ser primogênito. Era estar na posição de primogênito. Aí ele chega e diz: se você me der a tua primogenitura, a minha vida vai melhorar. Mal sabia ele. Aí não para por aí, porque mais à frente Isaac chama Esaú, Gênesis 27, e vai dizer: vai à caça, me traga um alimento após você ter matado o animal e preparado, para que eu coma e te abençoe. A mãe de Jacó ouve aquilo e ela chama Jacó. Era tudo o que Jacó queria. Aí a mãe dele prepara a comida, entrega para ele, veste ele com as roupas do irmão e lhe orienta a entrar na presença do pai. Aí ele entra na presença do pai disfarçado. Tem gente assim, vem na igreja disfarçado, para esconder quem ele é. Só que o pai do céu não é o papai Isaac, ele vê tudo. Ele sabe que essa roupa não é tua. E aí, quando ele entra, o pai pergunta: o que foi isso que tão rápido você encontrou a comida ou a caça? Ele vai usar de astúcia, vai dizer: o teu Deus me abençoou, colocou no meu caminho. Ainda colocou Deus na história. Aí o pai falou de Deus. Glória a Deus. Ele come e abençoa. Só que antes, e aqui está a segunda identidade de Jacó. O pai lhe pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou teu filho Esaú. Se na mentalidade de Jacó, ser abençoado subentendia estar na posição de Esaú, então significa
que a segunda identidade que ele desejava, não obstante a dele, era do irmão dele. Ou seja, Jacó é quem ele nasceu sendo. Esaú é quem ele cresceu querendo ser. E quantos de nós não crescemos querendo ser alguém? Quando eu estiver na posição dele, quando eu conseguir aquilo que é dele, conduzimos as nossas ações em direção não àquilo a quem nós somos, mas sobre aquilo que nós desejamos ser. E Jacó consegue. Ele conseguiu. Só que existe um problema. Assim como existem problemas sendo Jacó, também existem problemas na vida de Esaú que Jacó não conhece por ser Jacó. Assim como Jacó não sente na pele as lutas atravessadas por Esaú, Esaú também não sente as lutas de Jacó. Só que agora que Jacó decidiu ser Esaú, ele vai saber que até a posição que ele queria tem problemas que ele não queria. Até o cargo que ele queria tem problemas que ele não queria. E quando ele consegue o que queria, o primeiro peso nas costas dele é ter que sair de casa. Ele teve que sair de casa porque o caos se instalou. O irmão decidiu matar, a mãe decidiu proteger, o pai descobriu que foi enganado, o irmão ficou furioso, desestabilizou a família. E quantos de nós não criamos problemas dentro de casa, tudo porque somos irredutíveis naquilo que a gente quer. Deixa eu te dar uma notícia não muito boa. A tua maior conquista pode ser a tua principal derrota. Se tiver dúvida, pergunta para Davi. Ele fugiu e para voltar para o reino, o filho teve que morrer. E depois que ele sai, ele trabalha para Labão, seu tio, 7 anos, por uma jovem formosa, pela qual ele se afeiçoou. E quando chega o dia do casamento, ele descobre que recebeu outra. Só que o impressionante é que quando ele chega na casa do tio, ele não diz para o tio que é Esaú, ele diz que é Jacó. Sendo que aquilo que ele fez sair de casa foi se passar por Esaú. E depois de algum tempo, o sogro diz: cumpra a semana desta e receba a outra. Ele diz: está bem, fica furioso, mas ele aceita. E ele recebe a outra mulher, 2 irmãs, Raquel e Lia. E depois ele trabalha mais alguns anos e estabelecem um salário. Ele enriquece. Estou fazendo um pulo para chegar aqui. Aí ele cresce, se torna rico, se torna poderoso, tem animais, tem família e família grande. Aí chega um tempo em que Deus o visita e diz: chegou a hora de você voltar.
passado mal resolvido é assim, sempre vai te procurar. Não importa onde você vai. Aí ele volta e está caminhando em direção à sua casa, à sua terra. E ele chega, recebe a notícia que ele está vindo chegou no irmão. E o irmão ouve, o irmão manda encontrá-lo. Ele envia presentes à frente para aplacar a fúria do irmão. Aí o irmão chega e diz: eu não quero presente, eu quero você. Mas não para acabar com você, porque eu já esqueci aquilo que você me fez. Tem pessoas assim, elas estão fugindo porque pensam que você guarda mágoa. Mas você já perdoou. O peso na consciência não lhes permite voltar. E ele vai. Encontra o irmão, se abraçam, tudo bem. E ele envia tudo, os animais, as esposas, os filhos. E ele fica sozinho. Passa a noite no famoso Val de Jaboque. Ele fica só. Ele fica sozinho no Val de Jaboque. E quando ele fica sozinho, Deus aparece de um jeito que ele nunca apareceu. Jacó já dormiu com a cabeça numa pedra, viu anjos subindo e descendo de uma escada. Deus já havia falado ao seu coração, mas daquela forma que Deus aparece, ele nunca antes apareceu. E Deus aparece de uma forma única na vida de Jacó. E quando Deus aparece com Jacó, aparece no momento em que Jacó já está cansado. Porque ele fez 20 anos trabalhando para Labão. Depois de muita fadiga, ficar longe da família, constituindo família na base do problema, ele vai ter que voltar para encarar o seu destino. E quando ele decide voltar, ele pernoita no Val de Jaboque. Deus lhe encontra, só que Deus não encontra para dar um abraço. Deus encontra e começa a lutar com ele. E o impressionante é que o texto vai nos dizer que a luta foi tão grande, mas tão grande, que quando o dia estava prestes a virar, ele ouve uma pergunta do anjo: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E a resposta dele me surpreende. Porque ele viveu o maior problema da vida dele dizendo que era Esaú. A família atravessou um grande problema porque ele queria estar na posição de Esaú. E quando ele está com o anjo, ele diz: o meu nome é Jacó. Aí o anjo diz: pois bem, a partir de hoje você já não se chamará Jacó. O teu nome agora será Israel. O teu nome agora será Israel. Jacó é o nome que papai e mamãe lhe deram. Esaú é quem ele viveu querendo ser. Aí Deus chega e diz: eu não quero que você seja nem Jacó e também não quero que você seja Esaú. O teu nome agora é Israel.
terceira identidade de Jacó não é aquela que o pai deu, não é aquela que a mãe deu, não é aquela que ele buscou, não é aquela pela qual ele lutou, é aquela que Deus decidiu dar para ele. Agora deixa eu perguntar, mas não responda, não. Você ainda está tentando ser Esaú? Está lutando para deixar de ser Jacó? Ou já descobriu quem Deus quer que você seja? Essa é uma pergunta muito difícil. Porque enquanto Jacó, você tenta atender às expectativas do teu pai e da tua mãe. Enquanto Esaú, você luta para realizar os teus próprios sonhos. Mas enquanto Israel, você vive para realizar as vontades daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que te separou, daquele que te formou. Aleluia! Você está lutando para alcançar o teu desejo de ser Esaú, ou já descobriu que Deus tem algo para você? Jacó estava preso numa vida que ele não queria ter. Destruiu a sua família por tentar ser quem ele queria ser. Só que o compromisso de Deus não é com aquilo que o teu pai quer, nem é com aquilo que você quer, é com aquilo que ele quer. Quando nós olhamos o texto sagrado, a quando do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Márcio, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, vai nos dizer que Maria tinha um compromisso, ela estava noiva. Aqui tem muitas mulheres casadas e elas sabem como é a vida de uma mulher que está prestes a casar, pastor Aristides. Ela tem toda uma agenda. Vai comprar coisas para casa, vai escolher a casa junto com o esposo. Ela tem um cronograma de vida. Estou certo, irmãs? Uma mulher que está prestes a casar tem um cronograma Ela tem um cronograma. Só que aí Deus chega e diz: eu sei que você tem um cronograma, irmã Maria, mas eu vou ter que interromper o teu para você viver o meu. Por favor, nos dê um versículo, Mateus capítulo 1, versículo 20. Vamos ouvir algo lindo da parte de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim. Mateus capítulo 1, versículo 20. Amém. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? É de quem? O que nela está gerado é do Espírito.
Agora deixa eu perguntar, agora que você professou com a tua boca que aquilo que Maria está vivendo não é dela, não é da sociedade, é do Espírito Santo, eu te pergunto, o que você está gerando dentro de você? Não estou falando de uma gravidez eventualmente, estou dizendo dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus projetos, das tuas lutas, do teu trabalho, daquilo com o qual você tem gastado os teus recursos. É gerado por quem? O anjo chega para José e diz: ei, José, o que está dentro de Maria não é dela, não é do pai dela, é meu. Jacó viveu rejeitando ser Jacó. Quase destruiu completamente a família, tentando gerar o plano dele. Estou a olhar para os jovens porque eu gosto muito de vocês e eu prego para mim e para vocês também. O que nela está gerado é do Espírito. Nós geramos sonhos, projetos, entramos em relacionamentos que não são de Deus. É meu, é teu, é de todo mundo, mas não é de Deus. Aí daqui a pouco vem bater a porta do Giovanni. Lamento, mas não deu certo. Não era de Deus. Os sonhos, os planos e os projetos de quem você tem gerado. O que me impressiona é que Maria tinha um cronograma de vida. Aí Deus chega e diz: eu vou, desculpem o linguajar, eu vou bagunçar com tudo. Aí o nosso primo José decide ir embora, não quer mais ficar. Mas sabe o que me impressiona? O versículo 20 diz que foi o anjo do Senhor quem foi convencer José a ficar com Maria. Não foi Maria que foi correr atrás de José. Fica comigo, por favor. Não. Todo mundo que tem que ficar, Deus nunca vai deixar ir embora. José decidiu secretamente abandonar Maria. Aí o anjo foi lá e disse: José, volta que o projeto é meu. E assim foi a vida de Jacó. Jacó viveu tentando realizar sonhos que eram seus. Ele compreendia que para ser abençoado, ele tinha que ser Esaú. Aí Deus chega e diz para ele: eu tenho uma bênção para você que Esaú jamais poderia receber. E nem você também pode, se eu não mudar o teu nome. Aí a luta é tão grande que o anjo fere Jacó. O anjo fere Jacó. E o versículo 31 vai dizer que quando o sol se põe, esse Jacó, que teve que lutar com ele próprio, com a família, com os sonhos dele, agora está saindo do Val de Jaboque aleijado. Ele está saindo mancando. Porque as lutas que ele travou até agora deixaram feridas, mas não deixaram ferida no corpo. Só que agora, a luta que ele enfrentou tornou ele alguém ferido, e é uma ferida que ele não tem como esconder. O texto diz que quando ele está saindo do val, o sol se põe sobre ele e ele dá conta que manquejava da sua coxa.
Existem marcas que acompanham a jornada de qualquer vencedor. Jacó sofreu, saiu ferido, mas ele saiu. Eu estou aleijado, mas estou de pé. Eu estou mancando, mas estou vivo. Eu sofri para aprender, mas eu aprendi. Tive que ficar aleijado, mas ainda assim estou em pé. Eu, Duval de Jaboque, nem que for manquejando, eu saio, mas já não saio correndo atrás daquilo que o Senhor não tem para mim. Eu saio buscando aquilo que o Senhor preparou para minha vida. Eu estou aleijado, mas estou de pé. Eu estou mancando, mas estou vivo. Eu estou aleijado, mas eu superei. Está doendo, eu sei, mas são as marcas que acompanham a minha trajetória. Aleluia. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eles conhecem a tua ferida, mas não conhecem a tua história. Eles veem o teu pé aleijado, mas não viram a tua luta. Eles apontam o dedo no teu pé, Jacó, mas eles não conhecem a tua história. Aleluia. Você lutou sozinho, não tinha câmera, não tinha ninguém para aplaudir. E olha o impressionante, na hora da luta não tinha ninguém, mas todo mundo vai ver o resultado da luta. Você conhece minha ferida, mas não conhece a minha luta. Você conhece a minha marca, mas você não estava quando eu quase morri, quando quase me mataram, quando quase a minha vida acabou. Eu estava prestes a desistir, mas o Senhor me alcançou, mudou o meu nome, me deu uma nova identidade, e agora eu saio do Val de Jaboque com a marca de um vencedor, com a marca de um vitorioso, com a marca de alguém que está de pé para viver os novos de Deus, como alguém que está de pé para viver um novo tempo, uma nova história. Eu prefiro ser Israel aleijado do que morrer tentando ser Esaú. Eu prefiro ser Israel aleijado do que destruir a minha família. Jacó acredita, pode ter marca sim, mas tem uma história, tem um plano, tem um propósito da parte de Deus. Essa marca tem história. Essa marca tem um contexto que você desconhece. Se não fosse essa marca, eu estava morto. Jacó sai marcado, mas ele sai vivo. Posso te pedir um favor? Coloca a tua mão no teu coração, fecha os teus olhos, e fala para você próprio: essa marca me lembra que eu estou vivo. Essa marca me lembra que eu superei. Essa marca me lembra que eu não desisti. Essa marca me lembra que era sair morto ou sair aleijado. Essa marca te lembra que mesmo no vale Ele está contigo. Lembra do que disse o profeta: toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Não condena a minha marca se você não conhece a minha história.
Você vê um sinal, mas não vê o contexto. Ele lutou sozinho. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ajuda, não tinha socorro. Assim como o apóstolo declarou que ele carrega consigo, no seu corpo, as marcas de Cristo. Repita comigo: eu carrego as marcas de Cristo, mas também carrego as marcas de um vencedor. As marcas de alguém que aguentou a dor, que aguentou o sofrimento, aguentou a angústia, aguentou a humilhação, mas superou para a glória de Deus. Agradeço a minha oportunidade.